Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, quero começar a nossa reflexão hoje com uma perguntinha de prova. Perguntinha que foi feita em todos os vestibulares do Brasil ano passado, que foi feita também na prova do Enem do ano passado. A pergunta é o seguinte: você é feliz? Não precisa responder. Você é feliz? E por que começar a partir dessa pergunta, a partir desse ponto de reflexão? Porque a humanidade vive a sua vida, vive os seus dias, as suas horas, os seus meses, os seus anos, correndo atrás da felicidade. E principalmente na era das redes sociais, a humanidade vive buscando a felicidade naquilo que vê que os outros postam. Então, se uma pessoa está numa festa com um copinho de cerveja, uma latinha de cerveja, essa pessoa é feliz. A pessoa está viajando, está na praia, ou está viajando para o exterior, essa pessoa é feliz. Ou a pessoa posta lá no momento do seu relacionamento, a gente olha e fala, olha, essa pessoa é feliz, porque o seu relacionamento vai bem. Só que rede social é igual papel, aceita tudo. Tudo que a gente escreve no papel é aceita. A rede social, tudo que nós postamos, também ela aceita. E aí, aquilo que nós enxergamos nas redes sociais não serve de padrão para a felicidade. Porque tudo aquilo que nós olhamos nas redes sociais, se nós olharmos e falarmos, esse é o padrão de felicidade, então nós não teríamos pessoas com depressão, pessoas cometendo suicídio, pessoas envolvidas na vida do crime. Por quê? São felizes. A felicidade que o mundo oferece compensa tudo. Só que isso é mentira, é enganação. Se nós colocarmos como padrão da nossa felicidade aquilo que o mundo mostra para nós,
nós não seremos felizes, porque nós vamos gastar tempo, gastar energia buscando a felicidade que nunca vai preencher o vazio existencial que nós temos. E aí, qual é o caminho da felicidade? A segunda leitura e o evangelho deste quarto domingo do tempo comum responde: o que nós precisamos fazer para ser felizes? Não no modelo do mundo, mas sim naquilo que é a concepção divina de felicidade. E começamos pela leitura segunda de hoje, quando Paulo escreve à comunidade de Corinto, lá nos versículos 27 e 28. Paulo diz assim: na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido. Se nós prestarmos atenção, tudo aquilo que é de Deus, o mundo considera como estupidez. Portanto, já escolher o caminho de Deus, viver para Deus e fazer as coisas de Deus, aos olhos do mundo nós seremos estúpidos. E aí Paulo segue: Deus escolheu os poderosos, Deus escolheu no mundo, Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para confundir os fortes. Deus escolheu o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se dele. O mundo hoje vive a briga pelo poder, pela riqueza, pelo status, pelos aplausos, reconhecimento. E aí, nosso Senhor, na voz de Paulo, passa uma rasteira em nós, porque se nós queremos ser felizes, se nós queremos encontrar o caminho da salvação, não são essas atitudes que vão nos dar o caminho da salvação. Não são essas atitudes que vão trazer para nós a felicidade. Portanto, pergunto a vocês, mais uma perguntinha de prova, essa vocês respondem: quem tem de tudo é feliz? Sim ou não, gente? Não, né? Basta nós vermos que muitas pessoas que têm de tudo vivem uma infelicidade e um vazio constante. E aí, na contramão de tudo aquilo que nós colocamos como padrão de felicidade, colocamos como realização pessoal, vem Jesus no Evangelho de hoje e conta e faz, melhor dizendo, o sermão da montanha, dizendo 9 bem-aventuranças que são o caminho da felicidade. Uma felicidade totalmente diferente daquilo que o mundo apresenta para nós. E o mundo, a hora que olha, como pode ser feliz uma pessoa que é pobre em espírito? Como pode ser feliz uma pessoa que está sofrendo aflição? Como pode ser feliz uma pessoa misericordiosa? E o mundo vai continuar dizendo: isto é estupidez. E Jesus diz: bem-aventurados. O que significa a palavra bem-aventurado, gente? Né? Deixe. Pode abrir vaga para a catequese aí, porque felizes, a palavra bem-aventurado significa felizes. E aí Jesus nos fala que diante de tudo aquilo que o mundo considera estúpido, é ali que nós vamos encontrar a felicidade. E nesse caminho da bem-aventurança,
os padres da igreja, que são os santos, o início da igreja, dizem que as bem-aventuranças são uma escada, na explicação deles, uma escada para chegar à pia batismal, e para os catecúmenos chegar à pia batismal e se tornar filhos de Deus. Para nós, maioria, e acredito que todos nós aqui somos batizados, para nós batizados, as bem-aventuranças são a escada para o céu. Para chegar até Deus, para chegar no céu, nós precisamos subir esses 9 degraus. E de forma bem superficial e bem rápida, vamos meditar cada uma das bem-aventuranças. Jesus diz assim na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito tem uma diferença de pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que se acha autossuficiente, aquele que não precisa de ninguém, aquele que diz: eu me basto, não preciso de Deus, principalmente não preciso de Deus e não preciso de ninguém. Já o pobre em espírito é aquele que se reconhece totalmente dependente de Deus, ou seja, preciso de Deus todos os dias, todos os momentos, em todas as situações da minha vida. É totalmente dependente da graça e da ação de Deus. E aí, para nós então encontrarmos o caminho da felicidade, é preciso ser pobre em espírito, ou seja, dependente de Deus. E Jesus segue: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa bem-aventurança, esse degrau para o céu, é o caminho em que nós olhamos assim, olhamos o caminho que nós temos que percorrer e falamos: caramba, como eu tenho que subir para chegar até Deus, e olha para trás tudo aquilo que nós já passamos. Caramba, como Deus já me ajudou até aqui, até agora. E diante disso, daquilo que nós já percorremos e daquilo que há de percorrer, bate uma aflição. A aflição é diferente de angústia, de desespero. A aflição é aquela situação: será que eu vou conseguir? E essa aflição nos leva à situação do choro, aonde Deus vem nos consolar, nos confortar, nos fortalecer. Por isso que aqueles que estão aflitos diante desse projeto de vida e de salvação, o Senhor nos consola. E Jesus segue dizendo: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansidão não é ter sangue de barata, não é ser bobo dos outros. Mansidão é a pessoa que vive a serenidade. A serenidade leva à paciência. E aqui nós percebemos que 90% de nós enrosca nessa bem-aventurança e consegue seguir o caminho. Por quê? Porque somos impacientes. Somos impacientes no trânsito, somos impacientes em casa com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, somos impacientes no local de trabalho, somos impacientes na convivência com os outros. Ou seja, a hora que chega nesse degrau, a maioria de nós, talvez até sendo um pouco exagerado, todos nós enroscamos nele, porque pecamos pela falta de paciência. Os mansos possuirão a terra. Possuir a terra significa justamente viver já aqui aquilo que nós vamos experimentar eternamente no céu.
E é fruto da paciência esse céu que nós vamos viver para sempre. É o que nós temos que buscar, é o que nós temos que viver. E aí Jesus segue dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça é diferente de vingança. Hoje o que nós estamos vendo são pessoas vingativas e não pessoas justas. Vingativas no sentido de que, se alguém me fez o mal, eu vou lá e faço mal e meio à pessoa que me prejudicou. Porque eu tenho que me vingar, eu tenho que descontar aquilo que aconteceu, aquilo que a pessoa me fez. E viver a justiça, no mundo da injustiça que nós estamos hoje, é preciso realmente ter como referencial Jesus Cristo. Jesus Cristo não passava a mão na cabeça de ninguém daqueles que erraram, mas Ele ajudava ao crescimento, à santificação, para chegar até Ele. E assim nós precisamos viver isso diante das situações do mundo que nós vamos experimentando no nosso dia a dia, que nós vamos vivendo. A justiça é parte essencial do cristão. O cristão precisa ser promotor, construtor da justiça diante das situações da vida. E aí Jesus segue dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa bem-aventurança também fará muitos de nós enroscar para não chegar até o céu. Por quê? Tantas vezes a gente diz assim: eu não perdoo aquela pessoa que me fez mal. Mas a gente precisa lembrar que Deus nos perdoa como nós perdoamos os outros. Já imaginou se Jesus disser para nós: você não perdoa, eu também não vou te perdoar? E vai ser assim, porque a gente pede isso do Pai Nosso: Senhor, me perdoa como eu perdoo os outros. Então já imagina o que vai ser. E aí é aquela situação também, né? Olha, eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus. Isso é um ato de omissão. Não é só Deus que perdoa, não, nós também perdoamos. E quando nós falamos isso é porque nós não queremos dar perdão à pessoa, então nos escondemos atrás dessa desculpa. Quem perdoa é só Deus, não, o ser humano também perdoa. Por isso que nós precisamos viver essa dimensão do perdão, porque no dia do nosso julgamento particular, nós vamos estar diante de Deus pedindo: Senhor, misericórdia, para não ir para o inferno. E aí é onde Jesus vai olhar os nossos gestos de perdão. E chega também aquela situação: eu até perdoei a pessoa, mas se eu encontrar aquele desgraçado, aquela desgraçada na rua, eu capo pelo pescoço. Mas que perdão que é esse? Como que perdoou dessa forma? Não há perdão com esse pensamento. Porque na primeira oportunidade eu vou me vingar, na primeira oportunidade eu vou descontar o que aconteceu. Se eu quero ser perdoado por Deus, se eu quero alcançar a misericórdia de Deus, que eu seja um homem, uma mulher do perdão, da misericórdia. Porque é isso que traz a felicidade para nós. E aí Jesus diz assim para nós: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A nossa realidade humana hoje é o caminho da impureza. Basta nós pensarmos, fuçar um pouquinho na nossa mente, quanta besteira, quanta pensamento impuro, inadequado passa na nossa mente. Os nossos olhos, nós olhamos os nossos irmãos como um pedaço de carne suculento que eu tenho que possuir e ter o prazer e a relação. Nossos corpos
são sinais de exposição. Ou seja, se eu quero ver a Deus, eu preciso ser puro. A pureza da mente, do olhar, da boca, do coração, de todo o nosso ser. Hoje nós vivemos a era da erotização, a era da pornografia. E esse é o desafio. O desafio para nós é ser puro diante disso. É ser diferente diante das situações de impureza que nós vamos viver. Porque se for perguntado para nós, quem quer ver Deus? Todo mundo vai falar que quer ver Deus. Mas você está puro para ver Deus? Está vivendo o caminho da pureza para chegar a esse ponto? Não. Então, se torna impossível. Sejamos puros para ver Deus. Jesus diz assim: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paz não significa ausência de guerra, porque no Brasil nós não estamos em guerra, mas também nós não estamos em paz. E aí, a paz que nosso Senhor nos diz aqui é realmente a situação. Se lá na nossa casa é uma falação de palavrão, uma briga, uma discussão o tempo inteiro, é troca de farpas e ofensas o tempo inteiro, ali precisa ser um lugar que precisa ser promovido a paz. Se no meu local de trabalho está acontecendo a mesma coisa, ali precisa ser um lugar de promoção da paz. E é isso que nosso Senhor deseja de nós, que nós também sejamos promotores e construtores da paz, diante de um mundo que está em conflito, diante de um mundo que está dividido, diante das pessoas que estão vivendo o espírito de divisão e de discórdia. Nós, cristãos católicos, somos chamados a promover e construir a paz. Jesus diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Hoje, ser uma pessoa justa, verdadeira, pode nos render um processo, pode nos render perseguições, pode nos render até a morte. Só que quem é de Cristo vive na verdade, vive na justiça, diz sempre a verdade, por mais que as consequências da verdade sejam o processo, a prisão, a perseguição, a morte. Eu estou com a verdade. Por quê? Porque a mentira, a falsidade é o quê? É se compactuar com o diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o pai da falsidade, do engano. E se eu não vivo essa verdade, a verdade que vem de Cristo, eu já fiz a minha escolha. Pai, eu quero ser aliado do diabo, porque eu não falo a verdade. E aí nós, como seguidores de Jesus Cristo, a verdade, a justiça, custe o que custar, eu permaneço firme, unido ao Senhor, nessa verdade, nessa justiça. E aí, Jesus, no último degrau, se refere especificamente a nós. Bem-aventurados sois vós, quando nos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Por que Jesus diz isso para nós? Quem fizer a escolha de subir essa escada, repito, será chamado e tratado como um estúpido. E aí, será amado, não será acolhido, não será uma pessoa bem vista e bem vista no meio dos outros. Por quê? Porque escolheu estar com Deus. Mas se alegre por isso, seja feliz por isso, porque a felicidade está naquilo que é de Deus.
E Jesus promete para nós a grande recompensa da fidelidade a Ele, do seu projeto. E aí, devolvo novamente a perguntinha lá da prova dos vestibulares e da prova do Enem. Você é feliz? Não respondo. Às vezes, olhando as bem-aventuranças, a gente diz assim: é muito difícil, não dá. É difícil, sim, concordo. Em nenhum momento nosso Senhor disse que seria fácil. É difícil, mas não é impossível. Basta nós olharmos a multidão de santos que nós temos no céu. Esses homens e essas mulheres que estão no céu e que nós chamamos de santo, subiram essa escada e alcançaram a Deus. Que nós também possamos colocar isso como propósito. Eu quero ser feliz em Deus para alcançar a vida eterna, alcançar o reino do Senhor.